Olá, tudo bem? Eu sou a professora Silvia Herédia, sou farmacêutica, tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas e pós-doutorado em recursos naturais. Há mais de 15 anos eu pesquiso as plantas medicinais e também trabalho com as plantas medicinais na área clínica. Mas o que será que elas têm de tão interessante que me fazem querer continuar trabalhando com elas? As plantas, elas são capazes de sintetizar substâncias que para elas são importantes para que elas sobrevivam no meio em que elas se encontram. E para nós, são justamente essas substâncias que estão relacionadas ao potencial terapêutico da planta medicinal. São essas substâncias que têm as propriedades farmacológicas. Bom, quando nós falamos em fitoterapia, o que significa fitoterapia? Fitoterapia é o todo, é a ciência que estuda, é a ciência que trabalha com as plantas medicinais voltadas para cura, tratamento, prevenção de doenças. Então, a partir de plantas medicinais, nós podemos fazer tudo isso. Quando nós pensamos em fitoterapia e Sistema Único de Saúde, o que eu tenho para falar para vocês? 2006. Em 2006, foi autorizada a implantação das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. São práticas que trabalham com terapias holísticas. O que são terapias holísticas? São terapias que olham para o ser humano, para o indivíduo como um todo. Então, não vê só o ser humano como uma doença. Então, a gente não olha só para a doença, a gente olha para pessoa como um todo, para suas crenças, pensamentos, vivências, o ambiente de trabalho, o dia a dia. A gente precisa analisar tudo isso para entender o que está acontecendo com aquele paciente, com aquele indivíduo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se hoje um paciente me procurar porque ele tem muita dor de cabeça, ok, vou tratar a dor de cabeça dele, mas eu preciso ajudá-lo a entender o que está causando essa dor de cabeça. E pode não ser, por exemplo, uma doença secundária, ou na verdade a dor de cabeça pode ser secundária, por causa de uma outra doença. Mas o que eu quero dizer pode ser, por exemplo, por estresse, que hoje em dia a gente sabe que está muito comum o estresse. Principalmente depois da pandemia. As pessoas ficaram mais estressadas, mais ansiosas, mais depressivas. Voltando para a fitoterapia, e já que eu falei de ansiedade, de estresse, posso falar de depressão, a fitoterapia pode sim ajudar nesses casos. Tem várias plantas medicinais que já têm comprovação científica para tratar os pacientes com ansiedade excessiva, com depressão leve a moderada. Tá? E nesse momento, é importante que eu fale para vocês o seguinte: eu sou farmacêutica, eu sei qual planta medicinal que eu posso prescrever e qual planta medicinal que somente o médico pode prescrever. Eu sei que eu não posso diagnosticar o paciente. O médico vai diagnosticar. Eu, enquanto farmacêutica, vou apenas orientar o uso de uma planta medicinal ou de um fitoterápico, me baseando no diagnóstico que foi feito pelo médico, tá? A fitoterapia, ela já na verdade, nós já utilizamos a fitoterapia há muitos anos, mas a partir de 2006 que realmente houve vamos pensar que foi uma oficialização do incentivo do governo em mostrar para a população que sim, a fitoterapia ela pode ser utilizada de forma racional e com segurança e eficácia, tá? Então, já não sou mais eu, Silvia, nós pesquisadores ou os adeptos ao que é natural que estamos orientando o uso. Agora a gente tem todo um apoio para isso. E isso é muito importante, Sobre a fitoterapia no Sistema Único de Saúde, nós falamos muito de prevenção. Nós falamos muito, então, ali da atenção primária à saúde. Desde 2017, eu tenho feito hortas medicinais na cidade de Dourados e agora eu estou levando para Campo Grande. Por quê? Porque eu quero incentivar o uso das plantas medicinais. Eu quero mostrar para a população que elas têm direito ao acesso à fitoterapia no Sistema Único de Saúde.
e infelizmente a gente tem visto que isso não está acontecendo, mesmo que tenha sido autorizado. Em algumas cidades, sim, mas em outras não. No Mato Grosso do Sul, a gente tem um ou outro lugar, né? E eu comentei agorinha sobre fitoterapia racional. O que é fitoterapia? Qual que é a diferença de fitoterapia e fitoterapia racional? Quando nós falamos de fitoterapia racional, é quando eu quero mostrar que não é porque é natural que não faz mal. Então, existem plantas tóxicas, existem plantas que, se utilizadas numa dosagem equivocada, pode matar o paciente ou pode levá-lo a ter alguns efeitos colaterais, alguns efeitos inesperados. Eu até conto para vocês que esses dias uma pessoa entrou em contato comigo porque tinha sido hospitalizado, porque estava usando planta medicinal. Mas, ele tentando identificar qual planta que tinha feito mal, o que nós identificamos? Ele estava usando em excesso as plantas medicinais. Ele estava usando mais de 3 litros por dia e misturando muitas espécies. Então, quando a gente fala em uso racional, é o uso orientado por um profissional que realmente entenda dessa área, por um profissional habilitado, tá? Então, voltando, as plantas medicinais podem fazer mal. Então, é muito importante que eu saiba para que ela serve, quem pode utilizar, por quanto tempo, qual a dosagem, tá? E voltando para vocês, alunos agora da medicina, a fitoterapia, ela então já passou a ser utilizada no Sistema Único de Saúde. E os médicos, eles precisam estar abertos a receitar os fitoterápicos. Por isso que é tão importante que vocês entendam que hoje nós trabalhamos com fitoterapia, com plantas medicinais, com potenciais comprovados cientificamente. Nós vamos levar até vocês, médicos, aquelas plantas que têm comprovação científica, que nós sabemos que podem ser utilizadas com segurança, que elas realmente têm eficácia para determinada doença. Então, não tem por que pensar que determinado fitoterápico ou planta medicinal não vai servir, por exemplo. Ah, não, é muito melhor eu passar um antibiótico do que eu receitar uma planta medicinal, por exemplo? Depende, né? Por muitas vezes, a gente percebe o que a gente vê na realidade, na verdade. É assim, o que nós acabamos vendo por muitas vezes? Que em determinados postos de saúde não tem determinada medicação. E o paciente não pode comprar. Se a gente não consegue dar o dinheiro para ele, né, porque a gente não consegue ajudar todo mundo, nós podemos orientar o uso de uma planta medicinal, que é muito fácil do paciente ter acesso, né, muito mais fácil, porque hoje em dia não, as pessoas têm o fácil acesso às plantas medicinais, as pessoas têm plantas medicinais em casa, os vizinhos têm plantas medicinais, só que a gente precisa saber para que serve e como utilizá-las, né? Então, a fitoterapia hoje, qual que é o intuito dela? É utilizar plantas medicinais para cura, para o tratamento, para prevenção de doenças, tá? Então, a gente pode tratar uma depressão com uma planta medicinal? Pode. A gente pode prevenir, por exemplo, uma doença. Eu posso prevenir, por exemplo, uma infecção, uma inflamação, uma gripe. Vamos falar de uma gripe? Eu posso prevenir uma gripe nesse momento, né, que tá todo mundo ficando gripado, melhorando a minha imunidade com uma planta medicinal? Posso. Eu tenho inhame, por exemplo. O inhame, que é uma batatinha, ele é muito bom, cozido, tá? Ele é muito bom para melhorar a imunidade. Eu tenho a Ora Pronobis, que é uma planta comestível, nós chamamos de planta comestível não convencional, porque não é comum de ser utilizada, como, por exemplo, erva cidreira, camomila. A Ora Pronobis, ela pode ser consumida, por exemplo, no horário de almoço, e ela é imunoestimulante. Eu posso aumentar o consumo, por exemplo, de acerola, porque tem bastante vitamina C, e eu vou ajudar o meu sistema imune. Então, as plantas medicinais, elas já eram utilizadas
mas hoje nós temos falado muito sobre o uso dela de uma forma mais científica. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. A gente quer mostrar que, lembra quando algumas pessoas passaram mal ou tiveram queimaduras com plantas medicinais? Não se preocupa. Isso aconteceu porque elas utilizaram de maneira errada. Se você utilizar de uma maneira correta, você só vai absorver aquilo que é bom da fitoterapia. Você só vai utilizar os pontos positivos da fitoterapia. E vamos pensar no Brasil. O Brasil ele tem muitas espécies nativas. Por que não a gente fazer uso da nossa flora brasileira? Né? Então nós temos que pensar nisso. Utilizar a flora brasileira, nos basear no conhecimento popular da população para que a gente comprove cientificamente esse uso popular. Então a gente está valorizando o uso tradicional. A gente consegue ajudar a população a ter o acesso a uma medicação que seja mais barata, né? Porque ela pode não precisar comprar uma medicação e utilizar um chá, por exemplo, né? Que nós chamamos de extrato aquoso na nossa área. Enfim, eu acho que é isso. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a fitoterapia. São muitas vertentes, então eu confesso que sem um direcionamento de perguntas eu fico um pouco perdida, mas o que eu posso falar para vocês a fitoterapia, ela é confiável, ela tem comprovação e nós precisamos incentivar o uso dessas plantas medicinais. A gente não pode deixar perder essa tradição de se utilizar as plantas medicinais, principalmente porque nós temos uma flora, a maior biodiversidade de espécies do mundo, né? Então vamos valorizar essa nossa biodiversidade?